Entrou já. Entrou. Diz que o dia primeiro vai suspender tudo. Marcos Jusilene, boa noite. Marcos Jusilene, boa noite. A Tânia, boa noite. Boa noite, Tânia. Renato, boa noite. Boa noite, Renato. Edelberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Edelberto. Graça e paz. Seu Osvaldo, boa noite. Boa noite, seu Osvaldo. Deus abençoe. A Ana do Raoni, boa noite. Boa noite, Ana do Raoni. A dona Celi, boa noite. Boa noite, Celi. O seu Simeão, boa noite, irmãos. Boa noite, seu Simeão. Dona Maria Helena. Elcio Chaves, boa noite, pastor, e a todos os irmãos. Boa noite, Elson Chaves. Para você e sua família, Elson. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Terezinha. E o João, boa noite para todos os irmãos. Boa noite, João. O Edelberto colocou oração pelo Sérgio para que ele receba forças do Senhor Deus para permanecer firme no tratamento. Foi acolhido hoje no Provida. Oração pelo Sérgio. A dona Celi, o Renato e a dona Terezinha já compartilharam. É isso aí, vamos compartilhar. A Berenice está dando boa noite. Boa noite, pastor. Oração é o Sérgio. Boa noite, Berenice.
Edilson Lazarotto, boa noite, pastor. Boa noite, Edilson Lazarotto. Deus te abençoe, meu irmão. Firme e forte na fé. A Tati tá dando boa noite. Boa noite, Tati. A Berenice tá pedindo oração pela família. Berenice. Oração pela família. A Jaque tá dando boa noite, já compartilhou. O Adilson Góes, boa noite, irmãos. Boa noite, Adilson. Pois assim, Jesus convida-me. O Jorge tá dando boa noite. Boa noite, Jorge. Carlos Henrique, paz e graça, peço as vossas orações pela cura e reabilitação da minha saúde orgânica e psicológica e libertação para a restituição da pele do nariz. Carlos Henrique. Pela minha família e situação financeira, preciso da intervenção do Senhor Jesus Cristo. Dona Ilma, boa noite, presbítero Durval e irmãos. Boa noite, Dona Ilma e seu Getúlio. Enésia Rosa. Enésia Rosa, Deus te abençoe. Juliana Siqueira, boa noite, graça e paz. Boa noite, Juliana Siqueira, graça e paz. E a Janaína Borba, boa noite, amados. Boa noite, Janaína Borba. Deus te abençoe, você e sua família. O maridão, todo mundo.
Bem, meus irmãos, nós vamos dar início então ao nosso estudo bíblico desta noite. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós estamos felizes, ó Deus, porque sentimos a Tua santa presença em nossos corações. Sentimos, ó Deus, o quanto Tu nos ama. Sentimos, ó Deus, que Tu estás conosco, nos protegendo, nos fortalecendo, ó Deus, e nos trazendo conhecimento da Tua palavra que nos conforta dia após dia. Obrigado, Pai, por esse privilégio que a Tua igreja tem, de poder assim, ó Deus, ter acesso à Tua palavra, podermos, ó Deus, dedicar momentos à oração e assim, ó Pai, estarmos esperando constantemente as Tuas respostas a respeito de nossas petições diante de Ti. Pai eterno, muito obrigado por esta salvação gloriosa que Tu nos dás. Esteja nos abençoando, nos fortalecendo, esteja, Deus, abençoando a vida daqueles que estão fazendo seus pedidos de oração. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu abençoe a vida de todos ali, que todos aqueles, ó Deus, que estão neste momento diante de Ti, com o coração quebrantado, e nós pedimos a Ti, ó Deus, que Tu abençoe, como é o caso, Senhor Deus, do Carlos Henrique. Esteja, Senhor Deus, abençoando a vida dele, orientando, fortalecendo e derramando uma bênção toda especial, ó Deus, para a vida dele, que Tu sabes, ó Deus, como está. E por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti neste momento. Abençoe a vida dele. Abençoe a vida da sua família, todos os seus, e que, Senhor Deus, ele possa sentir no seu coração a Tua presença santa, realmente agindo, trazendo soluções, ó Pai, para a sua vida. Clamamos que Tu continue abençoando, fortalecendo, mantendo diante da Tua santa presença. Pai, muito obrigado por todas as bênçãos que nós temos recebido de Ti, e é o que nós clamamos em Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos estudar hoje, lá em Lucas capítulo 8, versículo 49 ao 56, é um texto bem conhecido da igreja. Os irmãos que leem a Bíblia regularmente sabem do que eu estou falando, e o texto se refere a um pedido de Jairo e a ressurreição da filha de Jairo. E nós temos muito que aprender nesse texto, muito que aprender a respeito de nós mesmos, né? Esse é um texto para nós realmente meditarmos e fazermos assim uma introspecção, olhar para dentro de nós e verificarmos quanto nós temos de semelhança com relação a Jairo, né? E, meus irmãos, nós temos um aprendizado grande com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Deus revela o seu poder através do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e o Senhor Jesus Cristo, por Ele só também como Deus que é, Ele nos ensina através de aprendizados práticos, como eu venho dizendo sempre aqui. Quando Jesus quer ensinar a respeito de alguma coisa, Ele dá um exemplo. Por exemplo, quando Ele quis ensinar a respeito de humildade, Ele deu o exemplo quando Ele lava os pés dos discípulos. Nisso, Ele quis ensinar humildade, então Ele entra, vai lá, pega a bacia e lava os pés dos discípulos. E depois, quando termina isso tudo, Ele diz: vocês façam o mesmo, né? Façam o mesmo, sejam humildes, nunca tente alimentar o coração com alguma arrogância, com alguma presunção, se achando melhor do que os outros, né? Quando Ele quer ensinar sobre dependência, tá? Ele manda os discípulos distribuir pão. Estão lembrados do milagre daqueles 5.000 pessoas que comeram pão? Pois é, Jesus vira para os discípulos e diz: dê vós mesmo de comer a eles. Jesus sabia que eles não podiam fazer isso sozinhos. O que Jesus queria então? Jesus estava ensinando a eles depender dele, do poder dele, da graça e da misericórdia dele. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus quis ensinar sobre a fé, Ele leva 4 dias para chegar à casa de Lázaro, para ressuscitar a Lázaro. Quando ele chegou 4 dias depois lá, a fé já estava abalada mesmo, não tinha como
no nosso ponto de vista, acharmos que aquilo podia ser restaurado. E Jesus chega para Maria e Marta e pergunta: você crê na ressurreição? Ela diz: creio, Senhor. E antes dele falar isso, as duas chamando ele falaram: se tu estivesses aqui, não teria acontecido com o nosso irmão o que aconteceu. Então Jesus Cristo vai alimentar a fé dela e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é dessa expressão, meus irmãos, que nós vamos tirar as lições no texto de hoje. Não temas, crê somente. Às vezes é fácil de dizer isso. Não temas, crê somente. Se eu disser isso, é fácil de dizer. Mas quando Jesus diz isso, ele está baseando esta palavra no poder dele. E é interessante porque quando você encontra Jesus Cristo falando certas coisas que muitas das vezes nós achamos simples demais, né? Diante de um problema grande, Jesus Cristo, ele parece que ele não vê o problema na dimensão que nós vemos. Por exemplo, Jesus está no barco dormindo, o vento açoitando, o barco afundando, os discípulos apavorados, ele levanta e cala-te vento e acalma-te mar, acabou, parou. Os discípulos ficaram apavorados com aquilo, Jesus repreende a fé deles. Né? Está saindo lá o enterro lá do filho da viúva de Caim, de Naim, lembra? Pois então, Jesus vira para ela e fala assim: não chores. Eu fiquei sempre pensando assim, quando estou estudando a Bíblia, como é que pode chegar e dizer para uma mãe que perde um filho e dizer a ele assim: não chores? Para dizer uma frase dessa, tem que realmente ser Jesus. Porque a impressão que a gente tem é que essa frase ela é muito simplória, é muito simples para a situação que está se vivendo naquele momento. Eles têm um cortejo, eles estão indo para o cemitério. Jesus, e a mãe vai chorando atrás, e Jesus simplesmente diz para ela assim: não chores. Parou o enterro, ressuscitou o filho. E agora Jesus Cristo está dentro de um problema aqui que um chefe de sinagoga chamado Jairo está com uma filha já tão próximo da morte que antes que Jesus chegue lá, ela morre. E é interessante porque quando Jesus Cristo vira para ele e fala: não temas, crê somente. Mas será que nós conseguimos viver com esta frase? Será que nós conseguimos tirar dessa frase realmente coragem, sustento espiritual, a ponto de quando os problemas acontecem conosco, nós estarmos ali realmente pensando nisso, simplesmente numa coisa: crer no Senhor Jesus? Porque existem muitas coisas, meus irmãos, que fazem força contrária a isso. São muitas coisas, meus irmãos, que lutam contra essa situação. Quando nós enfrentamos algum problema grave de doença, como é o caso aqui desse texto, tá? Nós vamos, a mente humana ela é muito fértil. Quando um filho da gente fica doente, quando uma esposa, um esposo, e você começa a orar ao Senhor, nós oramos e quando saímos da oração, a impressão que nós temos é que nós não acreditamos muito naquilo que nós oramos, naquilo que nós pedimos ao nosso Deus. Aí a gente começa a ter imaginação: e se não ver, e se acontecer, e se fizer isso, e dá uma certa angústia. Dá, mas não adianta eu querer bater no peito que tem uma fé gigante que passa por isso sem tremer. Não passa não, treme, isso é humano, é natural nosso. Mas aí Jesus vem, bate no nosso ombro e diz: ei, não temas, crê somente. Aí às vezes a gente fica pensando: mas ele disse não crê somente, mas a pessoa veio falecer. E ele vai vir ressuscitar? Não. Ele disse: não crê somente, porque meu Pai realizou a sua soberana vontade. Creia que ele está na mão do Pai. Creia que eu estou cuidando dele. Creia que foi o melhor para ele. Creia que é melhor estar com Cristo no céu do que aqui. Paulo vai dizer isso. Eu desejo estar na presença de Cristo, mas também tenho que estar aqui para poder ajudá-los
E Paulo vai deixar muito claro, eu prefiro estar. É interessante que nós vamos observar uma coisa nesse aspecto, que não existe temor da morte. Não é? O que existe é um conforto espiritual. Aquele conforto que traz uma certeza que é exatamente alicerçada nesse princípio de não temas, crê somente. Parece ruim, parece difícil, e a nossa imaginação extrapola. Tem pessoas que nós estamos avaliando, às vezes nunca foi crente, foi para o inferno. Meu irmão, você que está me ouvindo agora, preste bem atenção numa coisa. Se você tivesse conhecido aquele ladrão que morreu lá na cruz, você com certeza teria dado um diagnóstico de vida eterna para aquele ladrão, de uma eternidade no inferno. É uma. Porque nós estamos limitados. Deus não nos deu isso. Não podemos chegar e simplesmente foi. E se Deus quis salvá-lo? As pessoas dizem assim, não, mas se você não crê, que você não confessou, e se ele confessou espiritualmente diante do Senhor Deus ali, falou com Deus naquele momento? E o Senhor Deus, na sua infinita, gloriosa sabedoria e poder, aplicou a salvação a ele. Não podemos estar ali com o dedo apontado. O que podemos é crer no que Jesus acabou de dizer. Não temos. Crê somente. Só isso. Creia que Jesus Cristo está no controle. Creia que o Senhor Deus está no controle. Creia nisso. Porque o espiritual e o pós-morte pertencem ao Pai. Somente a Ele. E não às nossas imaginações. E não aos nossos pré-julgamentos. Aí quando Jesus Cristo ouve esse rapaz chamando ele, antes um pouquinho desse versículo do 49, lá no 40, né, ele vai assim, ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, e lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Estava na beiradinha, já estava indo embora. Né? Paciente terminal. Aí Jesus decide ir. Ele vai. Mas só que quando Jesus vai, uma mulher hemorrágica vai e toca nas roupas dele. E ele para. E quando ele para, ele vai atender a mulher. Tem uma multidão ao redor. E ele fica ali até encontrar a mulher. Olha para a mulher. Levanta a mulher. Vai, a tua fé te salvou, filho, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ela creu. Mas agora vamos nos colocar no lugar de Jairo. Como você sente quando está precisando e está orando desesperadamente por algo que de repente demora a acontecer? As nossas orações, muitas das vezes, nós chegamos a pensar que nós somos o caso mais importante do universo. E que Deus não está tendo tempo de olhar. Não se trata de nada disso. Se trata que Deus tem o poder de resolver qualquer coisa quando e como quiser. Por isso Jesus vai usar essa frase. Agora, quando chegamos no versículo 29, olha o que nós encontramos. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha está morta, não incomoda mais o mestre. Chegou alguém da família, uma família lá da casa, ou alguém próximo, que estava lá, chega para Jesus, e chega para Jairo e diz assim, olha, esquece isso aí. Ela morreu. Bom, essa notícia deve ter deixado Jairo desnorteado. Eu fico imaginando até que, às vezes a gente até peca porque a gente fica imaginando o quanto que ele deve ter olhado para aquela mulher hemorrágica. Se não fosse tu, ele tinha chegado a tempo. Né? Se não fosse tu botar a mão nele, ele tinha chegado a tempo. Ele estava indo até depressa. Mas tu chegou, parou tudo, atrapalhou tudo, atrasou tudo, embolou tudo, pronto. Não deu solução. Mas diz o texto, mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse. Jesus ouviu o quê? Ouviu o homem chegar para Jairo e falar, olha, não incomode mais o mestre porque tua filha faleceu. Jesus, ouvindo isso, vira para Jairo e diz o quê?
não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riu-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Mas eles lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos estudar esse episódio para nós vermos como que andava o coração de Jairo e que muitas das vezes o nosso coração está na mesma situação. Nós somos crentes, nós confessamos Jesus, temos certezas da nossa salvação, mas tem problemas que às vezes acontecem conosco que nos levam para um ponto meio estranho, não é? A gente fica numa situação, a mente da gente começa a fazer uma rede, né, enredar, ligando uma coisa com a outra, ligando com a outra, e está sempre esperando o pior. E é impressionante isso. E então a primeira coisa que nós vamos descobrir é que o Jairo, na sua experiência, e vocês sabem bem que esse aqui é o primeiro milagre dele sobre a ressurreição, é a primeira pessoa que ele vai ressuscitar. Então, quando ele diz que vai chegar lá, eu fico imaginando o Jairo quando ouve de Jesus dizendo para ele assim, não temas, crê somente. O Jairo deve ter baixado a cabeça e pensado assim, bem, nesse momento nós temos que acreditar numa coisa. A razão diz crer no possível. Eles não tinham contato, eles não sabiam que Cristo tinha poder para isso. E muitas coisas que nós temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo, que muitas das vezes nós não sabemos que o Senhor Jesus Cristo pode e faz quando quer. Não é obrigado a fazer, mas faz. Aquela foi a pergunta do leproso. Se tu quiseres, tu pode. Ele pode tudo. Mas ninguém sabia disso ainda. E Jesus vira para o Jairo e diz, não temas, crê somente. E vai com ele. E o Jairo vai pensando dessa forma. A razão, o conhecimento que ele tinha, a forma como ele via a vida, trazia a ele somente uma certeza. Eu só posso chegar, a minha fé só chega até quando há esperança. Enquanto está vivo, eu tenho esperança. A razão diz, crer no possível. E o possível era o quê? Ela é estar viva. O problema saiu da esfera natural. Quando chega a má notícia, a razão diz crer no possível. Quantas coisas, meus irmãos, nós passamos e são resolvidas por Deus, que depois nós ficamos parados olhando para os lados, falando assim, mas como que aconteceu isso? Não, você não vai entender como aconteceu. Porque isso aconteceu conforme o Senhor Deus quis. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos estão muito acima. E os meus caminhos estão acima dos de vocês. A forma como vou lidar com isso. Eu sei, quero ensinar vocês a me conhecer melhor. Não é? A morte traz o impossível. Quando a notícia chegou, pode ter certeza que na mente de Jairo aconteceu um fato importante. E ele ficou lá, pronto, agora acabou. Eu fico até imaginando se ele não seguiu, ele estava pensando em seguir o conselho, porque se Jesus não interfere, ele ia seguir o conselho do amigo lá que veio lá falar para ele, não importuna mais o mestre não. Eu fico até imaginando que ele já tinha saído já. Falou assim, agora morreu? Acabou, pronto. Mas Jesus fala assim, não temas, crê somente. Aí ele parou. Aí Jesus vai junto com ele. Eu fico imaginando como é que ficou a cabeça do Jairo. Ele diz, não tema, crê somente, e ela será salva. Mas ela já morreu. Como é que vai ser salva? Meus irmãos, a morte limita.
A morte, meus irmãos, traz o impossível. A morte traz o impossível para Jairo. A morte traz o impossível para muita gente. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, como nosso único e eterno Salvador, a morte traz algo maravilhoso para nós. A certeza absoluta que nós vamos estar na presença de Cristo. Crê somente e serás salvo. Ser salvo para Jesus Cristo, meus irmãos, tanto faz ressuscitar alguém aqui na terra, como levar alguém ressuscitado espiritualmente para a sua presença no céu. Crê. Crê somente nisso. Às vezes nós pensamos que a nossa fé tem que prevalecer ao ponto de alguém ficar conosco. Mas a nossa fé tem que prevalecer, que esse alguém foi para o seio de Abraão, foi para o seio do Pai, foi para as mãos do próprio Deus. A própria palavra de Deus nos ensina no Salmo 116 o quê? Deus ama a morte dos seus justos, de seus filhos. Muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos chorar, mas jamais você vai encontrar crente desesperado, se descabelando. Eu já fiz muitos ofícios fúnebres. Eu nunca vi um crente verdadeiro desesperado, descabelando, que eu quero morrer, me leva junto. Não vejo isso. Isso acontece com gente do mundo. Agora, com um crente salvo, não. Porque existe uma certeza no nosso coração que é imposta pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Creia. E aí, nós cremos. Tanto podemos crer cremos na ressurreição. Cremos mesmo. Não temas, crê. Eu creio na ressurreição espiritual e creio que quando ele voltar, nós vamos ressuscitar do túmulo. Isso mesmo. A nossa fé permanece a mesma. Imutável. Porque a razão limita. A nossa capacidade de entender as coisas é limitada. Por isso ela entra para a esfera da fé. Ela entra para o campo da fé. Por isso Jesus diz para ele, não temas, não tenha medo. Não fique triste. Porque você crendo, ela será salva. Mas para Jairo, o que, né? É necessário o elemento da fé. Primeiro a pessoa da fé. A pessoa da fé é Cristo. Muitas pessoas têm fé. Mas fé em quê? Um tem fé em deuses estranhos, outros têm fé em imagem. Por isso que o segredo da fé é a pessoa da fé. E a pessoa da fé é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A razão diz crer no possível. A fé diz crer no impossível. O possível nosso jamais poderá se comparar ao impossível de Deus. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, 4 dias depois. Impossível! Um corpo depois de 4 dias no túmulo, criar vida. Voltar a viver. Mas nós estamos diante do Senhor da vida. Todo o poder o Pai me deu. Segunda coisa que nós vamos observar, a experiência diz, ninguém voltou do túmulo. Né? A experiência logo vai bater no nosso coração e dizer assim, ó, morreu, acabou. Deu. Ninguém saiu do túmulo até hoje. Não é? Crer na ressurreição? Como? Quem pode ter poder de olhar para o morto e dizer levanta e anda? E ele simplesmente levantar e andar? Hein? Isso não cabe na cabeça das pessoas até Cristo aparecer. E mostrar. Você crê que no último dia você vai ressuscitar? Isso cabe dentro de nós. Cabe pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé em Deus Pai Todo-Poderoso. As pessoas às vezes têm me perguntado, e se cremar o corpo, vira pó, vira cinza, a pessoa joga o corpo no mar, joga na praia, joga no rio, joga no céu onde? Você acha que essa pessoa vai ressuscitar? Nós estamos falando com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não existe nada impossível a Ele. Nada. Quer aprender um pouquinho sobre isso? Dá uma olhadinha em Ezequiel 37, quando o profeta é chamado por Deus para profetizar sobre os esqueletos, que era a situação do povo de Israel. Eles podem viver? O profeta diz, tu sabes. E com sabedoria ele responde. E ele profetiza, e os esqueletos se montam de novo.
e cobrem de pele, cobrem de músculo, estão prontinhos. O Senhor pergunta para o profeta, eles podem ter vida? Profeta de novo, tu sabes. Aí o Senhor profetiza, ele fala e pronto, criaram vida. Assim será com Israel. Por pior que eles estejam mortos nos seus delitos e pecados, eu vou ressuscitá-los, espiritualmente e fisicamente. Porque essa é a mensagem do texto. Quando chegamos aqui, a morte encerra o argumento a favor da vida. Nunca ninguém voltou do túmulo. Já deve estar pensando assim, meu pai, o que ele vai fazer lá? Se ninguém nunca... Que isso? Morreu, acabou. Né? Não incomode, mas o mestre já morreu. Todo mundo sabia disso, que não tem mais solução depois que morreu. Uma pessoa morta espiritualmente não tem solução. Só Jesus Cristo é essa solução. Só. A morte traz a ideia de que tudo termina aqui. Isso mesmo. Às vezes eu vou fazer ofício fundo, fico perto do caixão assim, fico olhando. Na minha mente passa assim, por onde anda. Agora, hein? Quando é pessoas conhecidas, que a gente sabe, a gente fica olhando, pensando. Quando chegar a nossa vez, né? Quando nós vamos, o encontro que vamos ter naquele momento, logo na partida, né? Aí você sai confortado. Jesus olha para nós e diz, não temas. Não precisa ter medo desse dia. Não temas. Crê somente. Somente isso. Creia que tu está salvo. Creia que tu partir hoje, tu vai partir salvo. Creia que eu estou te esperando. Creia que tem um céu preparado, porque eu fui preparar morada para vocês. Creia nisso. Essa é a realidade cristã. Isso é aquilo que nós temos que aprender. E não termina aqui. Isso mesmo, mas a ideia de que ninguém volta do túmulo é muito séria. E se nós alimentarmos isso demais na nossa mente, torna-se perigoso. Crer somente. Parece fácil. Crer somente. Não é verdade? Mas aí as coisas continuam. Nós estamos analisando aqui a mente de Jairo, como é que ela ficou naquele dia. A mente dele, ele lutou. Na mente dele, ele sabe que ninguém nunca voltou do túmulo. Na mente dele diz crer só no possível. E na mente dele as emoções dizem terrores de morte me assaltam. Baseado no Salmo 55:4. Terrores de morte me assaltam. Quando estão naquela angústia, naquela pressão, naquela coisa difícil, tá? Que toda a família, todo crente passa, meu Jesus disse isso bem claro. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não desanime. Porque eu venci o mundo. Está difícil para você? Lembra-se, eu venci, por isso eu tenho poder para te ajudar. As emoções dizem terrores de mortes me assaltam. Já notou como nós temos uma capacidade de chegar ao ponto de se desiludir, de achar que vai dar tudo errado, que não vai dar nada certo, que acabou tudo, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer agora? Agora eu estou perdido! Aí você escuta lá no fundo, não temas, crê somente, não temas. Que conforto, hein, meus irmãos? E esse não temas sai com poder, hein? Não é o não temas simples, não. O medo do pior está sempre nos sondando. Acontece alguma coisa na escola, alguém liga para nós. Aconteceu um negócio aqui com seu filho, corre aqui, pronto. Dali para frente a nossa cabeça já começa a trabalhar, e só tem o pior, deve ter caído, deve ter passado, deve ter quebrado um braço, deve acontecer alguma coisa. Chega lá, o moleque está lá rindo, brincando. Mas nós somos assim mesmo. Aí Jesus vira para nós e diz assim, não temos. Crê. É uma chave, é um segredo. Se alimentar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, com não temos, crer somente, nós vamos tirar conforto, segurança, estabilidade emocional, estabilidade espiritual. Isso mesmo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Não temas, crê somente. Sensação que ninguém pode fazer mais nada. Já teve essa sensação? Foi no médico, não deu certo. Foi no outro, a mulher hemorrágica está ali.
Como prova disso, gastou tudo que tinha procurando curar através dos médicos e não deu certo. Aí quando ela já estava desorientada, sem dinheiro, sem mais nada, ela ouve Jesus, escuta que Jesus está passando. O que ela faz? Ela corre lá. Ela corre lá e anda no meio da turma, vai lá e andando e tocou. Que ela pensou com ela assim, olha a fé dessa mulher. Se eu só tocar na veste dele, eu vou ficar boa. E quando ela tocou, ficou. E Jesus parou. De mim saiu virtude. Aí veio o Pedrão com a boca grande, né? Pedro é Pedro. Pedro já falou logo assim, tá todo mundo te apertando aí, tu me dizes que quem foi que me tocou? Pedro é terrível. Mas, Jesus para, chama a mulher e restaura a vida dela, salva a vida dela. Sensação que ninguém pode fazer mais nada. Nós estamos enganados quando pensamos assim. Aquela mulher estava enganada quando pensou que ninguém mais podia ajudá-la porque acabou todo o dinheiro dela. Ela encontrou alguém que fazia de graça. Ela encontrou alguém que o amava. Ela encontrou alguém que deu atenção. Ela encontrou alguém que realmente resolveu o problema dela emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Isso. Foi isso que aconteceu. E é isso que acontece com a gente. Acontece conosco. Vamos crer. Vamos crer no poder do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Porque Ele pode e faz. Creia. Creia no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo não significa que Ele vai fazer aquilo que eu quero. Crer no Senhor Jesus Cristo que vai acontecer o melhor. Sempre o melhor. Nunca esqueça disso. Sempre o melhor. A sensação que ninguém pode fazer nada é uma ilusão, uma mentira para nós mesmos, nós pregamos para nós. Sentimos uma solidão profunda. E aí ficamos em silêncio. Você vai observar que quando o Jairo escuta, não incomodes mais o mestre porque a tua filha faleceu. Aí acabou com ele. Aí ele passou para uma introspecção muito profunda. E quando está na sua introspecção, ele está olhando para ele, vendo, ele fica em silêncio. Ficou em silêncio. Tem dia que nós estamos assim, ficamos em silêncio, tocou, mexeu conosco. Às vezes nós ficamos preocupados, que estamos tristes, que estamos assim. Lembra de uma coisa, Jesus também ficou triste. Ele disse isso. A minha alma está profundamente triste. Lembra disso no Getsemane? Pois é. Ele compartilhou disso aí também. Ele compartilhou da nossa dor. Ele compartilhou das nossas misérias, dos nossos sofrimentos. Isso. E é por isso que ele buscou o Pai lá naquela oração. Sentimos uma solidão profunda. Sentimos algo dentro de nós que raramente nós sentimos. Não é verdade? Sentimos sim, meus irmãos, algo dentro de nós, um abandono, uma sensação estranha. Mas lembre de uma coisa. Não temas, crer somente. Olha para aquela cruz, vê o quanto que Jesus sofreu naquela cruz para sustentar essa palavra. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos que aprender algo de maravilhoso. Meus irmãos, a nossa fé não procede de nossas convicções. Baseado nas convicções de Jairo, o que ele concluiu? Se você for basear nas convicções de Jairo, ele só vai crer naquilo que é possível. Tá? Ele vai concluir que do túmulo nunca não saiu ninguém do túmulo. Ele vai concluir e ele vai sentir que as emoções, tá? As emoções assaltam o coração dele, como acontecia lá com o salmista. Isso mesmo. Nós não temos, meus irmãos. Nós temos que aprender a lidar com esses sentimentos não baseados, meus irmãos, nas nossas convicções. Porque a fé não é fruto de nossas convicções. Fruto de nossas convicções, sabe o que é? É enganar a nós mesmos. É querer transformar as coisas de acordo com os nossos pensamentos. E isso não funciona. Por isso Jesus diz para ele assim, não temas, crer somente. Quando ele diz isso, Jairo imediatamente sente segurança. Sente que Jesus está indo para lá porque vai resolver o problema. Isso mesmo. Quando você estuda a Bíblia, quando você ora, quando você busca, quando você está na igreja, quando você está louvando o seu Deus, essas coisas vão se fortificando, vão tomando corpo, vão tomando forma. Vai crescendo dentro de nós de uma tal maneira que vamos nos tornando cada vez mais forte, mais resistente.
as tentações batem de um lado, batem de outro, e nós estamos firmes lá, não por nossos méritos, porque não podemos estar firmes por nós mesmos. Mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que nos sustenta. Eu estarei convosco. E quando Jesus diz eu estarei convosco, ele não está do lado de fora olhando, não, ele está de dentro, ele está experimentando, ele está lutando junto. Quando sentimos medo, ele está do nosso lado, não temas. Quando nos sentimos desencorajados a ponto de querermos desanimar, ele está do nosso lado, coragem. Não desanima. Isso, eu passei por isso, eu venci. Eu tirei força de dentro de mim, eu venci. E agora posso te dar força. Eu posso fazer você crer. Creia nisso, vão comigo. E Jairo vai. Tudo diz ao contrário. Todas as condições parecem contrárias. Nada parece favorável. Mas Cristo diz algo interessante. Crê somente em mim. É isso. Jesus diz isso. Nós vamos descobrir que muitas coisas vêm no nosso ouvido como um fantasma, como vozes que vêm do além, falando coisas no nosso ouvido que não condiz, não é compartilhado com a palavra de Deus. Quantas vezes somos assustados, passamos por situações em que ficamos alarmados. Ouça Jesus. Cuidado para não entrar no campo da depressão. Ouça Jesus, não temas. Creia que eu estou contigo e Ele está mesmo. Permita ter essa experiência. Abre o teu coração para ter essa experiência com Deus. Abre a tua mente, as tuas emoções para receber de Cristo consolo. Busque em Cristo, nunca desista disso. Quando o profeta Elias se viu numa situação difícil, ruim, perseguido por Acabe, Jezabel incitou ele contra o rei foi para cima dele e quis matá-lo. E ele sai dali da terra de Israel e vai lá para o Monte Sinai. Ele foi para o caminho certo, ele foi na direção certa. Ele foi buscar Deus. Isso mesmo. E lá ele encontrou o Senhor Deus, que encorajou, que firmou. Perguntou para ele, o que fazes aqui? Que resposta ele teria ter dado? E ele deu. Quiseram me matar lá, mataram todo mundo já. Aí o Senhor Deus vira para ele e fala assim, não, tem 7.000 homens lá que eu não permiti dobrar joelhos a Baal. Não foi tu não, viu, Elias? Fui eu que não permiti 7.000 homens dobrar joelhos a Baal. Volta. Unja rei sobre Israel, você ainda tem que ungir rei sobre a Síria e colocar profeta no teu lugar. Vai trabalhar. O Senhor Deus trata a gente assim. Não bota no colo e vai... Não vai. Vai trabalhar. Que fazes aqui? Estás fugindo? Pois então volta. E isso, eu gosto do Senhor nosso Deus. Nosso Deus, ele pega firme com a gente. Não desanime. Não fique aí andando pelos cantos, cabeça baixa, sofrendo, se tornando vítima. Filhos de Deus não são vítimas. Filhos de Deus são vitoriosos. Filhos de Deus têm a promessa. Filhos de Deus estão ouvindo, não temas, crê somente. Essa é uma realidade, meu irmão. Que Jesus disse para uma situação. Jesus está vivendo uma situação com Jairo. E deixa bem claro para Jairo. Não existe problema na sua vida que eu não possa resolver. Crê. Crê somente. Em quem? Nele. A fé tira o temor. A fé tira o medo. Quando Jesus Cristo imputou a fé, quando Jesus Cristo diz para ele, não temas, colocou nele uma certeza, eu sou a solução. E naquele momento, o temor, o medo, a angústia, o desespero, as incertezas, acabou. Ele está olhando para Jesus. Ele passa a viver uma expectativa agora. Ele agora está caminhando com Jesus, ele vai olhando para Jesus, ele está esperando o que vai acontecer. Porque ele não tinha experiência disso ainda. Mas quando ele saiu e entrou na casa, a primeira coisa que Jesus fez, tirou todo mundo incrédulo. Credo não pode participar, sai tudo. Isso, aí manteve só a mãe, o Jairo e os 3 discípulos, né? Pedro, João e Tiago. Botou os 3 juntos lá e foi lá
E levanta a menina. E a menina levantou. Aí Jesus vira para os pais e dá comida para ela. Aquilo que vocês precisam fazer, eu não vou fazer não, tá? Eu já ressuscitei ela, agora quem dá comida são vocês. Até a comida que vocês vão dar foi eu que dei para você também. Então dá comida para ela. É isso mesmo. Quem tira a pedra lá do túmulo de Lázaro, quem tira a pedra somos nós. Ele não tira. Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ele vai fazer aquilo que nós não temos poder para resolver. Mas aquilo que ele não tem as condições para fazer, faça. Tenha fé. Não crê. Não temas. A fé tira o temor. Traz segurança. É difícil? É. É tão difícil que é necessário passar por algumas experiências. Às vezes eu fico meio alarmado quando vejo pessoas reclamando que estão passando por situações. Eu falo, meu irmão, presta bem atenção. Deus está nos amadurecendo. Deus está nos treinando. Deus está nos preparando. Deus está nos deixando mais maduro, mais forte, cada vez mais forte. Estamos na bigorna de Deus, recebendo batidas fortes para poder endurecer, para poder aguentar, que vem situações difíceis na vida. Não se esqueça, hein? A fé prevalece quando se vai sendo fortificada. A fé prevalece quando Deus desafia e mostra quem é Ele. Lembrado do barco lá? Pois é, homens de pequena fé. Por quê? Naquele momento Jesus sabia que ia chover, que ia cair tempestade. Claro que era, Ele é o Senhor de tudo. Foi Ele mesmo que autorizou a cair aquilo tudo ali em cima deles. Eles tinham que aprender uma lição. Jairo tinha que aprender outra. Marta e Maria tinham que aprender outra sobre a ressurreição de Lázaro. Você e eu temos lições a aprender. E glória a Deus quando Ele nos escolhe para nos ensinar. Ele nos escolheu para isso, nos preparar, fortalecer. Sabe por que tudo isso? Porque nós somos a evidência do Evangelho. É porque quando o mundo olhar para nós, vai ver que o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro, poderoso e tem condições de fazer as coisas. Creia em mim, somente em mim. Eu sou a única esperança que você tem. Lembra da mulher borracha? De novo? Pois é. Ela tinha esperança de fazer alguma coisa? Não. Mas ela teve esperança onde? Lá em Jesus. Jesus vai passando, ela pensou, se eu tocar só na roupa dele, eu fico curado. Eu fico imaginando que o Espírito Santo foi lá no coração dela, porque o Espírito Santo faz isso, hein? O Espírito Santo fez isso lá no coração do ladrão na cruz, lembra lá? O Espírito Santo foi lá e falou, você crê que esse aí vai te salvar? Esse que está morrendo do teu lado aí, ele vai te salvar. Ele é o Senhor do céu e da terra, ele é o rei, ele vai voltar no seu reino. Preste bem atenção. Mas na cruz creu. Não porque ele tinha capacidade de crer, foi porque Deus o converteu. Funciona assim. Graça! É isso. Isso é graça. A mulher borracha recebeu da mesma graça. Entendeu que tinha que recorrer a Ele. Entendeu que a esperança era Ele. Entendeu que tinha que passar por uma série de obstáculos. E conseguiu. Sim. Por isso, Jesus Cristo é a única esperança do crente. A única. Nunca deixa ele ser a última. Ele é a única. Já começa de uma vez crendo nisso. Quem é essa pessoa que eu tenho que confiar? Aí você vai lá em Colossenses. Lá em Colossenses, nós vamos encontrar algo de precioso. Colossenses, lá no capítulo 1, do versículo 15 ao 20, ele vai dizer assim para nós, ó. Você sabe quem é a pessoa que você tem que confiar? Sabe? Colossenses, Paulo escrevendo os Colossenses, vai dizer quem é ele. Olha aqui, ó. Do 15 até o 20, Paulo vai dizer para você, ó. Sabe quem é ele? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça e o corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Residisse toda a plenitude divina. Ele é Deus. Então ele pode dizer, não temas, crê somente. Ele reivindica para si todo o poder do céu e da terra. E no 20 ele diz que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra, que é nos céus. Não temas, crê somente. Só isso. Não precisa florear, não precisa agregar promessas, não precisa agregar rituais, não precisa agregar nada. Nada. Não tem ritual para crer mais, não tem, não. Crê somente em Jesus Cristo. Vou concluir. Concluímos que a única solução para o maior inimigo do homem, tanto física e espiritualmente, é Cristo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Crê? Crê que Jesus Cristo vai te ressuscitar no último dia? Talvez alguém partiu, mas você crê que ele vai ressuscitar? Então não temas, crê somente. É fácil? Estamos curados disso? Também não. Temos que buscar isso? Temos. Aí vem o aprendizado com Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre diante de si. Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento. E temos aqui alguns pedidos de oração. Tá? Nós temos um pedido de oração pelo Sérgio, um conhecido, amigo nosso, tá? E que foi internado hoje lá no Provida. E nós gostaríamos que os irmãos estivessem orando pela vida dele, para ele ficar firme lá, permanecesse firme lá para a recuperação, né, do abandono dos seus vícios. Vamos pedir a Deus para que o Senhor Deus faça isso na vida dele. Restaure ele através da sua graça. Também temos um pedido da Berenice, que é sobre a sua família. Que Deus abençoe e continue abençoando a família da Berenice. Tá? A Berenice é irmã do nosso irmão Edelberto. Temos que continuar orando por ela, pela família dela, por todos. E também temos um pedido aqui de Carlos Henrique, tá? Que pediu uma série de problemas que está acontecendo na vida dele, na família dele, desempregado, precisando de ajuda. A situação está complicada e, como eu acabei de pregar, meu irmão Carlos Henrique, não temas, crê somente. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E todos os seus problemas serão levados diante do trono de Deus. Ele tem poder para resolver todos os teus problemas. Creia nisso. Busque de joelho no chão. Pai, me ajude a crer. Pai, atende minhas orações. Eu clamo a todos vocês que estão ouvindo esta live neste momento, que orem pelo Carlos Henrique, para a família dele, pela vida pessoal dele, para tudo aquilo que ele está passando. Ok, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe e nos oriente cada vez mais. Nós também temos um pedido aqui para oração, e nós temos orado pelo Diego, tá? É também um conhecido nosso aqui da igreja. Eu queria que os irmãos orassem pelo Diego, que sofreu um acidente na vista, nos seus olhos, e vamos pedir a Deus para estar protegendo e orientando a vida dele. Meus irmãos, nós vamos, nesse instante, terminar com uma oração, clamando a Deus para nossas vidas. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecidos em Cristo, teu Filho amado, por tudo que tens feito por nós. E que tu nos ajude, ó Deus, a estarmos firmes nesta fé, crendo e
Que esta fé, Senhor Deus, afaste de nós a angústia, o medo, o sofrimento, a dúvida, para que assim possamos crescer espiritualmente diante de Ti, que és o Deus Todo-Poderoso. Confirma, Senhor Deus, a Tua presença em nosso meio. Confirma a Tua presença na família da Berenice, confirma a Tua presença, ó Deus, no Carlos Henrique. Esteja abençoando a vida dele cada vez mais. E esteja, Senhor Deus, revelando o Teu poder glorioso em restaurar vidas. Esteja abençoando o Sérgio, Deus, que adentrou hoje para um tratamento, como Tu sabes. Pedimos pela vida dele e também pela vida de todos aqueles que estão lá no Provida, ó Pai. Esteja lá fortalecendo a vida de cada um ali, que aprendam com os estudos que têm sido feitos, que eles possam extrair desse texto, que o Espírito Santo realmente coloque no coração de cada um lá a Tua palavra. Pai eterno, esteja conosco, nos orientando e nos abençoando e nos fortalecendo em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos. Amém, Pai. Meus irmãos, domingo à noite eu pretendo fazer o culto presencial, vou transmitir lá da igreja, tá? Como foi feito há pouco tempo atrás. Tá ok? E vai ter escola dominical presencial. Vai ter escola dominical presencial. 25%, hein, gente? E live também. E live também. A live da escola dominical vai ser aqui. E o culto à noite é transmitido de lá. Por tudo que me deste, primeiro somos o meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por estes pecados ao na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Precioso amor, eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças. Dá pra te escutar não, senhor? Eu te agradeço porque cada dia a água que alivia a sede dura e o sol. O Beto tá perguntando quantos por cento pode ir no culto à noite. 25%? 25%, uma média de 30 pessoas na igreja aqui no templo. Quem perguntou? Beto, tá em 25%? Não aumentou? Pelo contrário. E também está ouvindo uma notícia aí que parece que vai parar tudo dia 1º. Vamos confirmar isso, tá? Qualquer coisa é colocado no grupo da igreja. Eu te agradeço pelos meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outros que O Leonardo França colocou: fiquem na paz, Pastor Durval e toda a família IPB Navegante. Você também, meu irmão, fica em paz e vá em paz com o nosso Deus eterno. A minha paz eu vos dou, disse Jesus. Não vou lá dou como o mundo a dá. Até domingo na escola dominical, se Deus assim permitir.